E agora eu vou para Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, porque foi um dos municípios mais atingidos. Centenas de ruas ficaram alagadas. Carros foram arrastados pela correnteza. Agora é ele, o garoto Mucilon, Fábio Peixoto, que vai trazer pra gente o que aconteceu justamente em Nova Iguaçu, terra de Eduardo Caldas, Quirino Caldas, Dona Rosinete e família, que ficaram assustados ontem porque estava tudo alagado. Fábio Peixoto, é com você, querido. Bom dia. Pois é, Caio, realmente situação muito complicada aqui. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais de 40 ocorrências, mais de 50 famílias desalojadas, mais de 200 pessoas que perderam suas casas. Muita gente perdeu veículos também que foram arrastados pela correnteza aqui em Nova Iguaçu. A gente chegou cedinho aqui na região, encontramos vários carros abandonados, quebrados, com para-choques quebrados, soltos pela rua. Inclusive o motorista de aplicativo conversou com a gente, muito triste por tudo que ele viveu ontem e voltou para buscar o carro dele, que felizmente tinha seguro. E a gente entrou em algumas casas também, como essa aqui que nós estamos. Olha só a situação da entrada dessa casa, a casa da Raquel, que está lá ao fundo tentando limpar. A gente pode perceber que só na entrada ainda tem água acumulada, lembrando que são, justamente o horário, 12h11. Ou seja, depois dessa forte chuva, mesmo assim, ainda muita água acumulada e dá para ver a altura pela parede. A gente pode ver a marca da água, onde veio, passou um pouquinho do joelho. Então realmente foi muita água e muita lama que chegou aqui em Nova Iguaçu. Essa casa aqui da Raquel já é pronta justamente para conseguir conter essas enchentes com essa parte de proteção aqui justamente na parte da cozinha. Só que não foi o suficiente e essa água acabou entrando e atingindo tudo. A gente estava conversando, eu vou até passar por aqui para a gente tentar entender. Acho que a maior dificuldade depois de ter sofrido tudo isso, esse drama, essa chuva, por onde começar. Ainda tem um agravante, está praticamente sem água a região. Como é que vai limpar isso? Boa tarde. Se é que a gente pode te dar boa tarde, mas o que importa é que está viva, pelo menos, né? É uma boa tarde dolorosa, né? Uma boa tarde dolorosa para vocês. Pra gente também, para vocês, porque eu tenho certeza que vocês se compadecem da gente, por isso que vocês estão aqui. E realmente é muito difícil saber por onde começar, porque, como você falou, é horário de almoço, né? É horário que a gente teria que estar servindo o almoço, botando criança para a escola. Eu tenho criança pequena, não tem como mandar para a escola. E em relação ao serviço de casa, eu não consegui nem fazer comida, nem sei o que a gente vai comer. Em relação à limpeza de casa, você vê, tem tanta lama, tem tanta água lá dentro, ó. Tem tanta água lá dentro, essa contenção foi posta para poder conter, para não entrar, mas mesmo assim entrou. Você vê que já baixou, mas mesmo assim tem muita água. Meus móveis, ó, perda dos meus móveis, tudo molhado. E mesmo assim, a gente vai mostrar até aqui na parte de dentro. Olha só, o pessoal, todo mundo colocou os móveis aqui para dentro, para cima. Muita água acumulada ainda aqui dentro de casa, mesmo com todas essas contenções, né, Raquel? A gente lembra, inclusive, que infelizmente você enterrou a sua irmã anteontem. Ontem, um momento ainda de luto, veio essa chuva para somar tudo. Minha família está de luto. Enterramos a nossa irmã anteontem, estamos tristes e vivendo ainda um momento desse. É muito triste mesmo, muito triste. Agora, vale ressaltar que não é a primeira vez, não é a segunda. Constantemente essa chuva vem atacando a região de Nova Iguaçu. Você percebe aí que o mochilinho dele travou? Pede pro Fábio não entrar muito ali, porque eu acredito, por causa do temporal, até um sinal de telefonia esteja ruim nesses locais. Mas Nova Iguaçu, olha isso aí. São ruas de Nova Iguaçu, isso é na manhã de hoje. Essas imagens eu recebi de um grande amigo lá de Nova Iguaçu, falou: Caio, olha a situação. A força da água era tanta que chegou a levantar o asfalto. É muita água na região. Ontem, a gente tinha pontos em Nova Iguaçu que a água passava, ultrapassava o teto do carro. Olha esse veículo agora aí. Imagens agora recuperadas. A força da água era tanta que os carros eram levados, feito papel. Olha isso. Olha como os carros são levados e o desespero. Aumenta o áudio aí. Mostra só o desespero de quem tá... Olha o desespero. Ela tava sozinha, meu Deus do céu. Aí, Alex, olha só que perigo.
Olha só a força da água, ela vindo ainda mais, aquela enxurrada, as pessoas sem saber o que fazer. Em dado momento, quando você está dentro do carro, você não sabe se permanece no veículo ou se sai. Às vezes ele precisa de uma orientação de alguém. Aumenta o som aí, aumenta. Presta atenção no som da força da água. Gente, Era a muita ponte aqui água. da raia, a ponte aqui da raia cedeu, não tá dando para passar. Aí, ó, ao vivo, hein? A ponte aqui no centro, como é que tá o Rio dos Macacos, ó. Meu Deus. Aí, você tá doido. Meu Deus. A gente fala que o município de Nova Iguaçu foi um dos mais atingidos porque o temporal lá começou por volta de 2 horas da tarde. E ainda 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, chovia forte ainda em Nova Iguaçu. Há muito tempo não se viu um temporal tão forte assim num local não só em Nova Iguaçu, como em outros municípios da Baixada Fluminense. Imagens recuperadas, olha só, mais uma rua completamente alagada. Ali o carro parado, o motorista tentou botar o carro com o motor um pouco mais alto no local ali, tentar proteger o veículo. E olha só, é uma praça ali de Nova Iguaçu. Olha a água onde chega ali. Na hora H, a pessoa fica com medo de deixar o veículo no local e faz o quê? Tenta fugir, mas não sabe se tem um buraco no meio da pista. Olha isso. Como o carro é arrastado, gente. Foram momentos de terror. Carregosa, boa tarde pra você. A gente olha uma imagem dessa, a gente fala assim, parece que o mundo tá acabando. A gente só vê isso em filme. Tipo aconteceu lá no Japão, daquele tsunami. Foi algo desse nível. Exatamente, Caio. Eu só vou discordar de você falando assim, há muito tempo que a gente não vê. Pelo contrário, a gente está vendo isso, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a cada 15 dias no verão, agora. E no Brasil, a gente está vendo quase de 3 em 4 dias está acontecendo em algum lugar algo nessa proporção. O que é? São fortes chuvas concentradas num local pequeno, numa densidade muito grande, ou seja, que a própria estrutura da cidade não suporta. E aí a gente tem que entender, assim, uma das funções daqui é mostrar como funciona essa dinâmica de relação que a gente vai chamar de sociedade. Quando você tem como se funciona políticas públicas e como as políticas públicas se tornam prioridade. Quando a população tem uma certa densidade de pessoas tornando aquilo como uma prioridade para elas. Ou seja, tem que ser algo feito. Quando você pega a lista de necessidades do brasileiro, que é muitas, a gente não pode negar, você vai ver, por exemplo, a primeira prioridade do brasileiro é saúde, a segunda é segurança, numa diferença muito pequena de prioridade. Você vê que a questão de você adaptar a cidade e já se preparar para isso ainda não é uma prioridade muito grande para nós. E isso tem que ser, primeiro, vem a gente entender como prioridade, para um segundo momento, um corpo político abraçar, não é abraçar, mas tocar isso na gravidade, na importância que precisa. Então esse movimento primeiro acontece pela população, de entender que a gente tem que começar agora a usar como prioridade, preparar as cidades para o que está vindo, que é essa realidade de você ter situações quase que apocalípticas climáticas, né? Em Nova Iguaçu hoje foi dia de contabilizar os prejuízos. Em 3 horas, o volume de chuva na cidade foi acima da média histórica de fevereiro. Em anos anteriores, acredite você. E a reportagem é dele, Fábio Peixoto, o seu amigo, na tela, vamos ver. Foi uma noite de chuva forte. Os moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, encararam um temporal que deixou a cidade debaixo d'água. Muitas ruas ficaram alagadas. O pico mais forte das chuvas foi entre 7 e 9 da noite. Muita gente nem conseguiu voltar para casa. A correnteza formava ondas. No bairro da Mangueira, na estrada de Madureira, passageiros de um ônibus gravaram o momento em que carros e um trailer de lanches foram arrastados pela enxurrada. Caraca! Tá acabando lá! A água tá carregando tudo! Caraca, olha a água! Misericórdia! Neste trecho, a água desceu com tanta força do alto da serra que rapidamente encheu toda a rua. Olha a quantidade de água que tá descendo aqui na Rua da Serra! Nunca vi isso, tanta água que esse mês de fevereiro aqui na Mangueira. Muita pedra! E virou um rio! As imagens impressionam. Vários comércios ficaram alagados. Este mercado ficou cheio d'água. Os clientes nem conseguiram sair. Muita gente usou o estabelecimento para se abrigar. Segundo a Defesa Civil, o volume de água registrado em 3 horas, cerca de 140 milímetros,
ultrapassou o volume histórico de chuvas no período de fevereiro de anos anteriores. Muitas ruas viraram um rio. Nem veículos mais altos como este ônibus conseguiram passar. O Rio Botas, em Nova Iguaçu, e o Rio dos Macacos, em Paracambi, transbordaram. Nesta rua, a ponte foi coberta pela água. Só dá para ver a parte da estrutura de ferro. A água quase cobriu os carros. A ponte aqui da raia cedeu, não tá dando para passar. A água da rua chegou até a varanda desta residência. Todos os cômodos foram inundados. Não deu para salvar quase nada. A minha porta aqui. Não dá nem para sair de casa. É pela manhã que a gente consegue ver o estrago da chuva forte que atingiu a região de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. A gente pode perceber as ruas totalmente sujas de lama, muito barro, e agora é aquele trabalho duro dos moradores e comerciantes de limpeza. A gente pode observar que eles estão tentando retirar a água do carro com um pote. Trabalho difícil, um trabalho cansativo. Vou falar aqui com vocês, desculpa atrapalhar. Como é que foi esse terror nessa noite de ontem, agora tendo que limpar e tirar tudo de novo mais uma vez? Foi uma coisa desumana, né? Eu vindo de plantão e quando eu entrei na rua, já veio carregando o nosso carro conosco dentro, a gente sem direção e a enxurrada que jogou a gente aqui pra cima, a gente não subimos não, tá? Foi enxurrada, só deu tempo da gente sair, né? Porque não dava nem para nadar. Nós estamos aqui em um dos acessos à casa da dona Rosângela. Dá para perceber a quantidade de lama que ainda tem por aqui, isso porque já amanheceu, já está sol, boa parte da água já foi escoada, mas realmente dá para perceber a intensidade de lama grossa por aqui, né, dona Rosângela? Como é que foi na hora o terror? Ficou aqui, nessa lama aqui. Dá para ver a marca na parede aqui, né? Aí a gente botamos, ó, que tem 2 anos lá, botamos minhas cunhadas, todo mundo que mora aqui, botamos para lá para poder passar a noite, né? Porque eu tava assim, ó. Olha o portão como é que tá. Perdi a máquina de lavar, a geladeira 2 vezes, e o tanquinho, bujão, botei ele ali porque ele vazou, aí botamos ele ali. E assim foi indo. As panelas já vamos jogar fora, entendeu? O sofá. Tá tudo ruim já e não tem como mais fazer 2 vezes, 3 vezes essa situação que não tem vazão. Você compra, amanhã depois vem a enchente. Não tem mais condições. A Defesa Civil do município já atendeu a mais de 40 ocorrências em diversos bairros. Cerca de 50 famílias estão desalojadas. Mais de 200 pessoas perderam a casa. A cidade está em estado de alerta máximo. Mas a previsão é de chuva fraca e isolada nas próximas horas. Eu moro aqui há 40 anos e isso não acontecia dessa forma que está acontecendo agora. Então é preocupante, porque está todo mundo aí, o meu aqui, o condomínio ainda tem um aterro que é um pouco mais alto, mas as casas dos vizinhos, tudo aí, tudo foi alagada.